vamos lá pro cerne do livro, que não é pequeno, né, que é falar da jornada do herói. A jornada do herói, ela é muito conhecida, talvez seja mais conhecida por um outro autor, que é o Christopher Vogler, que dividiu a jornada em 12 etapas para a produção do storytelling, né, da narrativa de roteiros cinematográficos. Porém, a jornada do herói oficial do Campbell, ela é dividida em 17 etapas, sendo essas subdivididas em 3 blocos, né? O primeiro bloco seria, então, a partida, o segundo, a iniciação, e o terceiro, o retorno. A partida, vão cumprir 6 etapas, levando aqui em consideração que o Vogler coloca de forma mais didática, e o Campbell já parte do pressuposto que isso já está certo, antes de iniciar toda essa jornada, o herói está no seu lugar, no seu mundo comum, né? Ele está no seu universo conhecido. Ele está vivendo a vida que ele conhece, com as pessoas que ele conhece. Oi? Os meros mortais. Os meros mortais, com as pessoas que ele conhece, com a vigência das regras que ele conhece, né? Nada para ele é diferente. E isso é um momento de um estado, uma zona de conforto, né? Então, a aventura, a jornada vai começar com um chamado para a aventura, né? Que o Campbell leu milhares e milhares de histórias, né? E ele sempre ele foi percebendo que toda a história começava com: era uma vez a Chapeuzinho Vermelho, que era assim, 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 e aí foi avisada pela mãe para levar a cesta de fruta para a mãe, até que ela resolve pegar um atalho. Aí era uma vez um hobbit que morava num condado pacífico, até que o tio dele resolve usar o anel que ele não podia usar, e as forças do mal são chamadas. Até outro exemplo que eu tinha botado aqui era do Harry Potter, né? É uma vez um órfão de 11 anos que morava na casa dos tios, de forma extremamente precária, mas que ele não se dava conta de quão precária, até que ele recebe uma carta com o chamado para o mundo da magia. Então, isso é muito comum nas histórias que a gente conhece, que o herói ele vai ser chamado para um mundo desconhecido, algo que ele não conhece. O Campbell ele divide a jornada, esse chamado para aventura, com heróis que tem um arquétipo de um arauto, ou seja, um mensageiro, que vai chamar ele, de fato, que nem o Harry Potter recebeu a carta, e aí ele é chamado para uma aventura, ou vai ser por acidente, como no Senhor dos Anéis, o Frodo acaba sendo colocado na aventura porque outra pessoa fez besteira, ou tem um herói também que vai se deparar com alguma coisa acontecendo e, por vontade própria, vai iniciar a aventura. Né? A segunda etapa seria a recusa do chamado. Ela nem sempre acontece, e o Campbell ele vai perceber muito que a recusa do chamado ela acontece 2 vezes, tanto no primeiro ciclo quanto no terceiro. E heróis que fazem a recusa, eles vão ter mais dificuldades, vão ganhar menos presentes dos deuses depois. Heróis que aceitam de uma vez a jornada são mais agraciados pelos deuses, né? São moralmente mais elevados e mais destemidos. Eu quero aproveitar, eu vou fazendo alguns links com a vida psíquica das pessoas e a clínica, né? Nisso da recusa do chamado, ele fala, né, que quando o herói recusa, parece que vão acontecendo tragédias na vida dele, né? Vai acontecendo catástrofes. O ser humano comum, nós, que a ideia é ligar o herói do Mil Faces com a nossa vida, né? Nós, quando acontecem essas coisas na nossa vida, a gente acha, é destino, né? Isso estava escrito, tem que acontecer, e a pessoa vai aceitando tragédia atrás de tragédia, achando que é um karma, que ela tem que pagar aquilo, que... Ou às vezes até uma coisa boa, mas dá aquele medo, tipo, ganhei uma promoção, mas eu vou ter que me mudar para os Estados Unidos para... alguma coisa vai acontecer, né? É muito engraçado porque esses tempos na clínica, um paciente meu falou assim,
parece que eu só tô esperando a próxima tragédia, ele fala assim, sabe? Numa questão assim, só acontece coisa errada. E foi engraçado, porque eu tava lendo o livro e eu falei assim, é uma recusa do chamado. Então, nós, na nossa vida, às vezes as coisas vão acontecendo, mas a vida está querendo nos mostrar alguma coisa e a gente não quer ver. Então, a gente está recusando o chamado. E, às vezes, essas tragédias são a terceira etapa, que são as chamadas, né? Porque... as tentativas de que tu aceite, né? O auxílio sobrenatural para que você encare a jornada. Exatamente. Então, é engraçado que quando eu estava lendo, eu via o livro na clínica, na vida das pessoas. É muito, muito interessante. Porque daí tu começa a perceber, o Freud mesmo, apesar da psicanálise ela ser algo único para cada pessoa, eu não consigo, tipo, fazer causa e consequência, porque eu preciso saber da história da pessoa, mas muitas das coisas se repetem, claro, com a vivência de cada um, e que é o que ele mostra na jornada do herói, muitas histórias iguais, e a nossa vida também é igual, só cada um com as suas vivências, né? Uhum. E se você nunca aceitar o chamado para sair da sua zona de conforto, do seu mundo conhecido, não vai ter amadurecimento, né? Não vão ter as próximas etapas. Então, a terceira etapa é um auxílio sobrenatural. Também nas diversas narrativas isso vai acontecer de diversas formas diferentes. Às vezes é um anjo que vem chamar, às vezes algum arquétipo de um mensageiro ou de uma força sobrenatural que vai falar para o herói que ele tem que fazer a jornada, porque senão... No livro ele usa os arautos, né? É o arquétipo do arauto. E aí ele vai fazer o limiar, a passagem do limiar, né? Ele vai... eu botei aqui que o Campbell diz: tendo as personificações do seu destino ajudando, guiando, o herói segue a aventura até chegar no guardião do limiar, na porta que leva à área de força ampliada. Então ele aceitou a jornada e ele vai ter que provar a primeira crise. O Andy tá falando que travou, será que... Travou quem? Eu ou você? Hã? Será que travou eu ou você? Tem que dar um... Se travou, dá um F5, pessoal. Digita ali. Alguém não tá travado? Só disse, porque às vezes é só algumas pessoas, tá ok, tá. Então tá, vamos continuar. Então, o herói aceitou o chamado com ajuda ou sem, e ele vai ter que enfrentar uma primeira crise. Aqui eu só coloquei exemplos literários, mas eu estava pensando assim na nossa vida, né? Ganhou uma bolsa de estudos, ficou com medo de ir, tal, mas alguém falou, não, eu vou bancar. Aí você vai ter que fazer a mudança, vai ter que se virar para achar um apartamento, né? Vai ser a primeira... desafio. O primeiro desafio, e ele é sempre pequeno, né? Vai ser um desafio fácil do herói passar. A jornada ela vai sempre num crescente, né? Vai sempre aumentando os desafios, né? Exatamente. Porque a gente pensa que quanto mais, vamos trazer para a nossa vida, quanto mais a gente vai evoluindo, todo mundo tem mais ou menos noção do nível de evolução que tá e o que quer chegar, né? E se a gente for olhar para trás, no momento que a gente tá, a gente não percebe muito, né? Mas se a gente for olhar para trás, a gente vai vendo os tamanhos dos desafios, né? Quando tu é mais novo, as coisas são mais simples. Tu tem problema com a nota da prova da escola. Depois parece que é um monstro, né? Gigantesca, é. Depois tu tem a questão da faculdade, tem que fazer um TCC, né? Eu tenho algumas pessoas que eu já analisei que a questão é o TCC. Vem para análise por causa do TCC. Que se torna uma grande coisa. Depois do TCC, e assim, cada vez vão sendo desafios diferentes e maiores, né? Porque o TCC passou, pronto, já faz o TCC tranquilamente. O próximo vai ser alguma coisa maior. E o TCC é uma coisa realmente marcante, porque ele dá muito medo, né, quando você está fazendo. E depois que passam alguns anos, você só lembra que foi um pouco chato e que demorou. Mas que não tinha por que ter tanto medo, né, daquilo. E aí, a quinta etapa, que eu acho muito interessante, que por algum motivo ele nomeou o ventre da baleia, nada mais é que uma alegoria para a saída do útero, né? Você quando o herói, de fato, ele passa o primeiro limiar, a primeira dificuldade. Vamos supor, essa pessoa que passou no vestibular ou ganhou uma bolsa para ir morar fora, então agora ela está na cidade nova. Ela saiu do útero da mãe, saiu do ventre da baleia, né?
E agora a jornada começou mesmo, agora... Não... E, Andy, uma pergunta, essa saída da barriga da baleia é como se fosse o segundo nascimento? É. Como... Tipo um renascimento. São vários renascimentos? Eu não me lembro como é que ele põe isso. Na verdade, são esses dois. Tem a entrada no mundo... agora, como eu falei antes, tinha o mundo comum, a zona de conforto, tudo como o herói conhecia, e agora ele sai do útero e ele está num lugar desconhecido. É a primeira vez que ele sai do conforto. É a primeira vez que ele sai do conforto, ele desconhece as regras daquele lugar, ele desconhece os hábitos, né? Ele não tem conhecidos. O mundo se abre para ele e isso ainda é assustador, né? É igual o Harry Potter chegando a primeira vez em Hogwarts, ele não conhece nada daquilo, tudo é novo, né? E nessa etapa, para o herói também, tudo é novo. Tu tá com o bate-papo aberto, Andy? Tô. Não, só lendo e se precisar de alguma coisa. Prova para esse motivo das provas, apenas o nascimento pode vencer a morte. Aqui. Aí, bom, ele entrou passou pelo ventre da baleia e agora entra para o segundo bloco, né, de fases da etapa do herói, que são o caminho para as provas. E agora seria uma parte até relativamente divertida da vida do herói, ou, como a gente está trazendo aqui, da vida da pessoa comum. São as novidades, são os amigos novos que ela vai fazer, podem ser até alguns perrengues, né? Vai entrar na faculdade, vai ter que estudar coisas que não estudou antes, vai experimentando, né, esse mundo que se abre. Vai tomando gosto. Vai tomando gosto, exatamente. Só que nas histórias nunca ele pode até passar por coisas perigosas, mas nunca são de fato perigosas. Ele só vai realmente se identificando, ele vai percebendo que existe um mundo diferente do que aquele que ele conhecia. Acho que muito se assemelha a alguém do interior que vai para uma capital, por exemplo. Né? É muito diferente. Né? É todo um outro jeito de se relacionar com as pessoas, é todo um outro mecanismo de sociedade, de transporte, de como o comércio funciona. Gosto muito que ele conta ali a história do Buda, né? Que o Buda era um príncipe, morava num palácio, tudo muito confortável, estruturado. O pai não deixava ele ver o mundo lá fora, até que um dia ele decide sair e ele percebe que, opa, o mundo que eu moro não tem nada a ver com o mundo lá fora, e que daí ele decide ir, né, ver o que quer realmente viver no oposto do que ele vivia, né? Eu posso dar minha experiência de ter saído do Rio Grande do Sul, Balneário Camboriú, Santa Catarina, e estar agora no Rio de Janeiro, e é absolutamente diferente, são realmente mundos diferentes, né? O modus operandi, o modo de pensar é diferente, e isso bem te desestabiliza, né? Te deixa vulnerável, e nessa hora o herói ele tá vulnerável, mas ele ainda não encontrou o grande desafio. O grande desafio. Depois a gente vai ter um encontro com a deusa. E, esse é um arquétipo muito recorrente nas histórias. Eu até, quando eu ministrei a aula da Jornada do Herói com o viés da literatura, peguei alguns trechos de filme, do Senhor dos Anéis e tudo mais, porque o herói, em algum momento, vai se encontrar com uma figura feminina. Pode ser a figura de uma amante, pode ser uma figura materna, pode ser a figura de uma deusa, né? Mas o herói ele vai se fascinar por uma figura feminina. E aí o Campbell vai mostrar pra gente que, para a mitologia, o feminino, ele ele representa, né, a perfeição, o saber de tudo. Tanto no Senhor dos Anéis... Isso tinha razão, né, Andy? Hã? Isso ele tinha razão. No Senhor dos Anéis, ele tem esse momento quando ele encontra uma elfa, que é descrita pelo autor como a mais bela de toda a face da Terra, e o protagonista fica completamente encantado por ela, e ela vai despejar uma água ali na bacia, e ela vai dar para ele todo o vislumbre do que vai acontecer
se ele não cumprir a jornada. Então, ela tem todo o conhecimento, ela é muito bonita e ele está completamente encantado por ela e poderia ficar ali olhando para ela o tempo inteiro. E aí, logo depois, vem a terceira etapa, que é a mulher como tentação, né? Eu até peguei aqui um trechinho do próprio Campbell, né? Mas quando de súbito percebemos ou somos obrigados a observar que tudo quanto pensamos e fazemos é temperado necessariamente pelo odor da carne, então experimentamos, não raro, um momento de repugnância. A vida, os atos da vida, os órgãos da vida, a mulher em particular como grande símbolo da vida, tornam-se intoleráveis à incomparavelmente pura alma. Então, quando o homem se dá conta como ele é menor, como ele veio, como ele é feito de carne e osso, como ele veio de um útero, ele rejeita essa figura feminina, né? Ele vai se distanciar dela, ela vai atrapalhar a jornada. Muitos mitos gregos colocam a mulher como um problema para o herói. A própria Bíblia, né, que a nossa cultura é uma cultura católica, a Eva é a causadora do pecado original. Exatamente. E o Prometeus, que deu fogo aos homens, mais tarde ele sofre lá o castigo, né, de ter o fígado devorado pela águia e tal, tudo mais, mas quando Zeus resolve perdoar ele oferece Pandora para se casar com ele. Aí, ele que não confia em Zeus, recusa casar com Pandora, o irmão dele se casa, e aí Pandora tem a caixa lá que ela não pode abrir, mas ela abre e todas as desgraças da humanidade estão ali na caixa da Pandora, né? Então Pandora, Eva, a mulher vai ser vista como algo a ser rejeitado pelo herói. Ali, Eduarda perguntou, Andy, essa representação da perfeição no feminino tem relação com a função figura materna? Não é psicanalítico? Vou tentar responder e eu quero que tu me ajude. Tá. Mas eu acho que ele fala sobre a figura materna pro fim do livro, né? Não nesse momento, né? Mas nesse momento também. Eu acho que a grande questão do feminino foi uma questão que ficou pro Freud, né? Na verdade, se for analisar pela teoria psicanalítica, culturalmente, a nossa cultura, né, culturalmente é uma cultura falocêntrica, né, que responde a tudo isso que o herói vive, de rejeitar a mulher, de que a mulher não é um problema, a mulher é o pecado, a tensão, a que desvirtua, né? Mas eu não sei o que tu... Não, e eu acho que também tem a ver porque, como até esse trecho que eu li do Campbell, quando ele fala dessa etapa, o herói se dá conta de que ele é feito de carne e osso, né, e que ele, sem a mulher, ele sequer existiria, né, porque todos viemos de um útero, né, e até que no epílogo da jornada do herói, no epílogo do livro, do Campbell, ele vai falar sobre essas mitologias dos heróis que não têm... Mãe. Que são de ventres virgens, né? Que são... É isso que ele fala no final, né? No final, da mulher virgem, né? A gente conhece da nossa cultura Virgem Maria, mas que na mitologia isso é muito... Buda também vem de uma mãe virgem, enfim. E aí, a quarta etapa também é extremamente psicanalítica, né? Que é a sintonia com o pai. Porque o herói, ele ainda não... Ele ainda é imaturo, ele ainda está aproveitando ou sofrendo as consequências desse novo mundo, e ele precisa entrar em sintonia com a figura paterna dele e deixar para trás os traumas infantis, né? Porque o pai representa o que seriam as normas que o prendem, né? O pai ainda seria a figura superior a eles. Se ele não superar ou não entrar em sintonia com o pai, ele não vai poder ser dono da própria jornada ou da própria vida. Então, depois da rejeição da mulher, vem a sintonia com o pai, e é quando o herói ele vai ter... Nesse momento das narrativas, é uma batalha interna que o herói tem. Nunca são símbolos externos ou alguma batalha de fora. É aquele momento que o herói para refletir sobre si mesmo, assim, sobre suas incapacidades, sobre as suas
dúvidas, né, os seus defeitos. Uhum. E a luta, assim, na clínica, né, o que a gente vê, para mim, que sou psicanalista e estudo isso, acho que é super normal, mas talvez quem não vivencia isso, talvez não perceba, mas o conteúdo da clínica psicanalítica é esse, o desprendimento do pai, né? E a gente usa aqui a palavra pai, a pessoa que foi o representante paterno, que não necessariamente foi o pai biológico. Como uma palavra simbólica, né? Não... Pode ter sido o avô, pode ter sido a mãe, pode ter sido a avó, o tio, né? Alguém que fez essa representação de lei superior para a pessoa. E a gente, quando está querendo evoluir, a gente fica preso com o que será que meu pai faria? Pai, figura paterna. O que meu pai faria? Né? Fica preso naquilo, né? E o trabalho analítico, o trabalho da clínica é esse empoderamento, para que a pessoa tome a rédea do seu desejo, tome a rédea do que ela é, Exato. e desprender dessa figura. Então, o trabalho da clínica nada mais é do que isso, que é o que o herói fica ali. E a próxima etapa, que se chama apoteose, mais tarde, como essa jornada foi usada em vários segmentos, a apoteose pode tanto ser um momento climático do teatro, mas a apoteose, na origem da palavra, do latim mesmo, significa deificação, o encontro com a deidade. E né, esse momento, eu psicanalítica colocaria como o insight verdadeiro dentro do consultório, que é quando o herói, na mitologia, se encontra com o divino, ele alcança o patamar de deificação, né? Ele supera os traumas e agora ele está num momento de conhecimento. Agora ele, digamos que evoluiu, ele está vendo para além do horizonte, né? Ou para além do seio familiar, né? Porque, como eu disse que na etapa 5, a sintonia com o pai é uma luta interna que o herói tem com as suas dificuldades e com as suas infantilidades, a apoteose é um momento já para fora, né? Tanto a apoteose quanto a sexta etapa, que é a bênção última, o herói, ele tá já entre os outros e visto pelos outros como alguém superior, alguém deificado, né? Então, seria Buda quando atingiu o conhecimento, ou então Jesus Cristo já naquele momento com os seguidores, né, com os apóstolos. E é nessa sexta etapa que acaba a jornada, a segunda etapa da jornada, e a gente entra na última etapa, que é a mais difícil, né? Que agora a gente vai ter de novo uma... Por que é algo que eu espero que dê tempo de falar no final, né? Por que a gente tem as histórias de herói, né? Porque a gente precisa de exemplos de pessoas que se engrandecem, que evoluem, mas que também devem voltar para a sociedade para auxiliar os outros. Né? Sempre tendo em mente que somos uma sociedade gregária, que a gente vive em sociedade, que devemos sempre pensar no próximo, né? A maioria das histórias vão falar disso. No mundo moderno, acho que isso está um pouco diferente, tanto é que essa terceira etapa é muito pouco explorada nos livros de roteiro e de escrita atuais, mas agora que o herói chegou no estágio máximo de deificação, de bênção última dos deuses, ele tem o conhecimento, ele tem o poder, ele tem a força, ele tem que prestar isso, ele tem que prestar... Tem que devolver para a humanidade. Tem que devolver para a humanidade. Porque muitas das etapas que ele passou, geralmente ele teve ajudas divinas ou ajudas de outros para chegar onde ele chegou. Ele não fez nada disso sozinho. Então ele tem que voltar e passar o conhecimento. Então a primeira etapa desse terceiro bloco é uma nova recusa. Aí agora, ao invés da recusa ao chamado,
temos a recusa ao retorno. Às vezes, a recusa ao retorno, tipo, no caso de Buda, né, é por medo de não conseguir passar os ensinamentos para a sociedade. Às vezes é porque ele não quer voltar para o mundo que antes ele conhecia, mas não é uma etapa que acontece em todas as histórias. E o Campbell vai dizer que os heróis que não têm a recusa ao retorno, eles são moralmente superiores e vão ganhar mais graças divinas e menos perseguições maléficas durante o seu percurso. Aqueles que não querem voltar vão ser assombrados, vão ser perseguidos por alguma coisa que vai fazer com que eles tenham que voltar. A jornada do herói, ela é sair do narcisismo, né? Sair do foco no eu e ir pro foco no nós. Só que quando o herói tá no eu, né? Não quer crescer, tá na recusa, ainda tá no eu. Ele vai crescendo, vai aprendendo, vai desenvolvendo. O patamar máximo é ele ver que ele é só uma poeirinha, que ele precisa, que ele faz parte de todo um sistema, né? E que isso é muito, me fez pensar muito o quanto eu ainda, daí a gente vai analisar a nossa própria jornada, né? E eu, assim, nitidamente, eu ainda estou muito focada no meu eu, né? O que eu vou estudar, o que eu tenho que fazer, o que eu. E eu fico pensando, nossa, será que eu vou chegar um momento e me preocupar com nós? Porque eu consigo falar por mim, né? E, claro, na clínica a gente vê isso muito facilmente porque as pessoas estão muito preocupadas em sobreviver. Mas essa questão da última etapa do herói, que é o que a gente deveria chegar e que a gente sabe que a humanidade poucos chegam, né? Mas que é esse desprendimento do eu para pensar no todo, né? Que o que eu estou fazendo afeta o outro. Se a gente pensar na questão da natureza, né? Que eu li agora, junto com esse eu terminei de ler o do Sapiens. Eu fiquei assim muito... E braço também, ele agrega... eu ia mandar junto no grupo, mas eu pensei, esse livro é tão pesado que eu não vou indicar agora. Mas quem não leu o Sapiens, ele complementa muito o Herói de Mil Faces, porque ele fala muito sobre a religião, sobre como a religião conduziu os seres humanos, né? E daí ele fala dos efeitos que o ser humano tem na evolução, nos animais que foram extintos. Aí ele fala na nossa cultura atual a questão de como funciona a agropecuária. Então, quer dizer, a gente acha que tô ali na minha casa fazendo minhas compras do mercado e não tô afetando o meio como um todo. E sim, a gente é uma peça que está afetando o meio, a gente está acabando com a natureza, a gente está acabando com os animais, a gente está acabando com a vida das próximas gerações. Então, quer dizer, o herói chegar nesse pensamento é realmente tentar salvar a humanidade, os próximos que vão vir, porque é uma jornada infinita. O ser humano, ele não consegue, no Sapiens ele fala isso, o ser humano não consegue herdar o que o herói tem filhos. Não vai adiantar, o filho do herói não vai herdar. Também ele está na ignorância. Está na ignorância, todo mundo nasce na ignorância. Então, a questão de evoluindo e buscando os outros, porque se as pessoas não ajudar os outros a evoluir, a humanidade vai acabar. Não, e até por uma questão, mais tarde, de infelicidade individual mesmo, porque quando você se vê sozinho, você se eleva e se vê sozinho nisso, esse é o mito da caverna do Platão, tão conhecido, né, que as pessoas vivem numa caverna e só enxergam sombras, então o mundo que eles conhecem são esses mundos das sombras, até que o herói consegue se desprender e sai da caverna e vê que o mundo é muito mais do que aquilo, porém ele se vê sozinho naquilo. Ele não fica... Ele tem um momento de felicidade ao ver que o mundo é melhor do que aquela caverna, mas ele não se sente completamente feliz enquanto ele não voltar para a caverna e tirar as pessoas de lá. E quando ele chegar lá, ele vai ver na etapa aqui mais para frente o quanto isso é difícil, né? Vamos tentar responder a pergunta do Eduardo ali, ó. Como seria esse foco no nós para o sujeito da psicanálise? Pois vejo que muito da análise é uma tomada de consciência do que é meu e do que é do outro, para quem eu seja protagonista. Realmente, Sapiens é incrível. Então, tentando responder, e a Andressa pode tentar me ajudar a responder isso,
Eu penso assim, que a partir do momento que tu elabora o teu eu e tu se separa do que é o eu do outro, como Eduarda fala, tu começa a respeitar muito mais o outro. Quando tu vê que o outro tem direito à opinião. Quando tu para de projetar, para de idealizar, quando tu para de ter ódio, raiva, né? Porque a gente tá vivenciando muito isso nas redes sociais, o ódio, o rancor, as pessoas. Então, a partir do momento que tu entende que o problema é teu, porque a gente só projeta a raiva e o ódio, a homofobia, todas essas coisas que a gente tem, o racismo, é tudo uma projeção de algo nosso. Então, a partir do momento que eu entendo que esse conteúdo é meu, eu não preciso mais projetar no mundo, e o mundo vai funcionar de uma forma melhor. Tentando responder, Eduardo, eu acho que é mais ou menos por aí. A partir do momento que tu tá centrado, que tu sabe que o conteúdo é teu, tu não precisa... Então, os eu se respeitando, né? Nas suas diferenças. Mas, de fato, a análise é um processo muito do eu, né? E até a gente tem a sensação de ter muitos insights dentro da análise, mas até teve um professor meu que falou uma coisa que é muito verdade, que os insights verdadeiros mesmo são pouquíssimos. Em anos de análise, você vai ter uns 2, 3 no máximo. Um professor meu falou que em 30 anos de análise, tu coloca a tua análise num copinho, assim. Exatamente. E você, quem está na clínica, vai ver que tem gente que, mesmo tendo insight, mesmo sabendo, não vai fazer nada a respeito. Tem paciente que vai ficar nessa recusa ao retorno por muito tempo. Né? E aí não tem muito o que o analista fazer também, às vezes. E assim, no Sapiens, vou usar mais uma frase, porque eu li ele há pouco tempo, então ele está fresco. Ele fala sobre o budismo, porque o budismo é uma das únicas religiões que não usa um Deus como figura, né? Ele é uma religião, eles nem chamam de religião, mas vamos dizer que é uma religião que foca na evolução do ser humano, né? E daí o Harari fala assim que 99% dos budistas não conseguem chegar no nível máximo do budismo. Então, quer dizer, o ser humano realmente é muito falho. Por causa disso que a gente não é da evolução dos nossos antepassados. A gente tem que ficar, geração após geração, ficar evoluindo, né? Então, é muito difícil chegar nesse nível que o herói chega. Né? O Harari fala isso. Os budistas, vou dizer, 1% dos budistas conseguem chegar no que eles pregam, porque... E eu vou te dizer que eu sou um tanto pessimista em relação a isso, que eu acho que a humanidade vai cada vez ter menos essa herança, porque a gente não herda naturalmente, mas a gente herda as narrativas, né? Temos aí... Sim, a gente herda a nova cultura, né? Isso é reflexo da cultura que está E eu acho que cada vez mais a gente está perdendo cada vez mais a gente está nesse mundo líquido do Bauman, cada vez mais os nossos heróis se subverteram. Eu vejo muito isso nas narrativas. Até era uma coisa que eu queria ter falado no começo, que as histórias foram muito importantes para mim na formação da minha bússola moral, porque eu consumi muito quadrinho, lia já desde criança, via desenho animado, filme, conteúdos infantis, que sempre tinha uma lição no final, sempre tinha aquela moral da história. Isso culturalmente vai sendo introjetado como regras, né, para a vida inteira. E hoje eu vejo que muito disso está se perdendo, né, do conteúdo que é apresentado para as crianças e do que é produzido no mundo hoje está mudando. A Ana Beatriz Barbosa, que é a psiquiatra famosa pelos livros Mentes Perigosas e tal, ela fala que a gente estudar o herói, ler os mitos, conhecer os mitos ainda é muito importante. A figura do herói é muito importante, porque a gente precisa de exemplos. A gente tem cada vez menos exemplos hoje na sociedade. Né? Eu pego, por exemplo, os super-heróis, na minha época de criança, eles eram moralmente muito superiores. Eles nunca eram maus, sabe? Sempre eram superiores aos vilões. Então, o vilão matava, o herói nunca matava. Eu lembro que na minha época o Batman ele sempre perdia pro Coringa, porque na hora que ele batia no Coringa, ele não matava o Coringa. Aí o Coringa fugia. E aí isso continuava. E hoje, os heróis, inclusive o Batman, nos novos filmes, ele mata sem nem pestanejar, sabe? Inclusive o Coringa ganhou um papel de, vamos botar um herói, entre aspas, né? Traz a história, mas ele sai...
Ele sai como um herói. Eu vou usar o herói que vocês usam, né, na literatura, que pode ser um herói do mal, mas que de alguma forma se conecta com a humanidade, né? O Coringa foi um filme que fez muitas pessoas se conectarem com a história. Eu mesmo gostei muito, assim, pela questão da análise do filme, assim, né? Mas tu vê, ele é um protagonista. Eu fiquei muito tempo pensando a respeito do filme do Coringa, até antes mesmo, quando eles anunciaram que iam fazer um filme do Coringa, eu ficava falando com a Flávia, assim, será que a gente precisa humanizar o Coringa? Será que a gente precisa, né? E não tem resposta para isso, né? Mas eu acho importante, no mundo infantil ainda, a gente ter uma demarcação dos vilões e dos heróis, do certo e do errado, né? Porque hoje tem uma mistura muito, muito grande dessa... Até a Débora fala ali, a gente precisa ter uma linguagem simbólica para entender a vida. Exato. E os contos, né? Os contos de fadas, histórias infantis, tem uma importância, gente... eu até quero montar alguma coisa sobre contos de fada, porque eu gosto muito de estudar sobre isso, e já participei de alguns seminários sobre a importância dos contos de fada para as crianças, porque a criança, ela só vai suportar o mundo se ela tiver esse momento, o adulto depois, né, esse momento de simbolização do Papai Noel, eu vejo, tem pais que falam assim, eu já contei desde cedo que não existe Papai Noel. Eu já contei que não existe fada do dente. A criança não tem nem condições ainda de entender a vida e já tiraram isso dela, sabe? Já psicotizou a criança de cara, assim, né? A realidade, ela é muito dura e cruel pra gente não fantasiar, né? Não simbolizar. Não simbolizar, não... E quando a gente perde isso no adultecer, a vida fica muito mais difícil. Né? Imagina perder isso na infância. Bom, então, o herói que recusar o retorno vai ou ser perseguido ou ser ajudado. Aí, na quarta etapa, ele vai passar pelo limiar do retorno, e aí, parafraseando Campbell, né, como ensinar de novo com tudo o que havia sido ensinado corretamente e aprendido de modo errôneo de 1 milhão de vezes, ao longo dos milênios da mansa loucura da humanidade. Eis a última e mais difícil tarefa do herói. É aqui o desafio máximo, que é o herói que saiu da ignorância, voltar para a sociedade ignorante e tentar passar o conhecimento. Né? Que é... aqui o herói, ele sofre na tentativa de se reconciliar com o mundo que ele conhecia, né? Vamos supor... Que conexão ele vai achar agora, né? Oi? Que conexão ele vai conseguir ter? Exatamente. E como... vamos supor que você nasceu numa cidade cheia de preconceitos, que pensa isso, XYZ de alguma coisa, aí você vai morar numa grande metrópole e aprende que o mundo é muito mais diverso, que existem vários tipos de pessoas, que as pessoas vivem de várias formas diferentes. Aí você volta, e aí como que você vai comunicar isso? Né? Como que você vai encaixar esse diálogo? Sabe que filme que me veio? O Cidadão Ilustre. Que ele vai para a Argentina. Isso. Ele é um escritor, ele vai para a Europa, depois, né, tem ali toda uma questão edipiana ali que aparece também, que quando a mãe morre, ele deixa o pai, é um conflito ali paterno, né? Ele vai para a Europa e ele fica lá por 40 anos e depois... Ele ganha o Nobel de Literatura, né? Ele atinge o auge da profissão. Isso, ele atinge o máximo da profissão, quer dizer, ele chegou numa jornada, se for botar na jornada do herói, né? Ele chega no máximo da profissão dele, que é ganhar o Nobel, né, de literatura, e daí, de repente, ele começa a entrar numa crise e ele volta para as origens dele e tenta se reconectar com essa origem dele, né? Tipo, para tentar porque ele se perde, depois que ele ganha o Nobel, ele se perde, né? Tem uma necessidade de voltar para a origem para tentar se reencontrar de novo. Filmaço, inclusive. Tá lá no Instagram da Egolébio a dica. E aí, depois, o herói, ele acaba encontrando um jeito de ter um diálogo com esse mundo, o mundo comum que ele veio e o mundo superior de onde ele aprendeu, e aí seria o senhor dos dois mundos, ele consegue transitar
entre essas duas camadas, né, do universo. E a última etapa seria, então, aquela que o Harari falou que a maioria dos budistas não alcança, que é você ter a liberdade para viver, que é você entrar em paz, de ter feito a sua parte, entender o outro completamente, né? E adquirir todo o conhecimento que era necessário para ser o herói. Só isso. Só isso. Só isso. Vamos ver pra gente, acho que encerrou ali as etapas? Foram 17 etapas. Vamos só ver ali, deixa eu ver o que o Eduardo escreveu. No mundo infantil é essencial mesmo essas questões marcadas. Já no mundo adulto, pensando em Coringa, achei interessante, pois todos somos falíveis e vejo o lado humano dos vendedores. É uma forma de exercitar a empatia, de pensar no outro, não no nós. E a Débora, o além é uma dimensão desconhecida do mundo que vivemos. Como expresso ou vazio no mundo supostamente cheio? Como expresso ou vazio, será? No mundo supostamente cheio? Como expressar o vazio no mundo supostamente cheio? Conhecimento gera compromisso. Eu não sei, Débora, se tu fez uma afirmação ou uma pergunta. O conhecimento, com certeza, gera compromisso, que é a questão da jornada do herói, né? Quanto mais ele evolui, quanto mais conhecimento ele tem, mais compromisso ele tem em devolver tudo isso para o mundo. Como a Andressa falou, teve pessoas que ajudaram ele a chegar, né, nesses estágios. Então, ele tem a obrigação de devolver isso da mesma forma. Tem uma frase muito famosa do Homem-Aranha que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, no mundo ideal, né, no mundo de um herói, que a gente parte do pressuposto que o herói é uma pessoa moralmente superior. Se ela tem grandes poderes, ela vai ajudar o próximo, né? E a gente tem poucas dessas figuras na sociedade para tomarmos como exemplo, e é por isso que eu acho que as narrativas são tão importantes, né? A mitologia é tão importante. Ali que a Débora escreveu, essa questão da volta do herói, a dificuldade dele explicar, vou ver se eu entendi isso, mas que é mais ou menos o que o Buda tinha dificuldade de como ele ia se comunicar com as pessoas. Eu vejo intelectuais que sabem muito, né? Até vamos usar o exemplo da faculdade, que fica mais próximo da gente. O mundo da ciência, é ótima essa pergunta, porque o mundo das ciências, né? O campo científico, ele avançou muito nos últimos anos. Só que a gente tem pouquíssimos comunicadores científicos, né? Pouquíssimos cientistas que se comunicam. Então, o obscurantismo e os antivacina e os terra plana tomaram conta, porque não tem, né? Não tem a comunicação com... Então, isso que a Débora falou, a dificuldade de explicar, eu vejo que as pessoas que vão evoluindo muito, vão evoluindo intelectualmente, vão evoluindo na ciência, né? A própria psicanálise, por muito tempo, e ainda tem, era uma ciência, né, que não era tão fácil, tão acessível a todos. Freud ter criado a psicanálise para todos, por ser uma teoria tão complexa, com dificuldade de se passar para a massa, ainda as pessoas foram criando abismos, né? Então, sim, eu vejo mas eu tiro o chapéu para o Freud, que era um excelente escritor, porque às vezes, muitas vezes é muito mais fácil ler e entender no original do que se você for ler um acadêmico que está estudando a teoria dele. Isso mesmo. Até eu vi esses dias uma pessoa falando que o Freud fazia tinha muito humor quando ele, nas palestras, nas coisas dele, e quando foram transcrever alguns seminários do Freud, eles tiraram essa parte do humor do Freud, porque acharam que isso iria desmoralizar a ciência. Só que, pelo contrário, o humor, ele conecta, né? O humor é uma forma também de suavizar uma coisa pesada. Exatamente, tanto é que na literatura mais antiga, né, antes dos romances, quando a gente só tinha o teatro, eram as tragédias e as comédias. A comédia é uma coisa muito antiga, né? E é uma forma de conectar mesmo. De sublimar, né? Exatamente. E até entre os mecanismos de defesa, o Freud coloca o humor como sendo um dos mais sofisticados que se tem para você suportar o mundo, né? Ao invés de você projetar, você tirar as coisas com leveza e com humor, seria melhor.
Pessoal, alguém mais alguma colocação, uma pergunta? Já demos aí 1 hora de live, aí a gente encerra. Você vai passar o link do PDF do próximo livro? Eu já passei lá no grupo do Telegram, tá? Então o pessoal já tem acesso ao segundo livro. Vamos lá, nossa, não sabia dessa questão do humor dele, sempre retratá-lo como um sisudo, apesar de sempre pensar que alguém com tamanha empatia como ele, para escrever toda a teoria, certamente ele não era tão carrancudo quanto pintava. O Freud, ele é uma figura que dá pra gente interpretar de várias formas. Eu até porque ele usava cocaína, não tinha como ser muito sisudo usando cocaína. Eu tô lendo a biografia da Rodinesco dele, eu vou lendo em doses homeopáticas junto com outras, mas o Freud tinha uma questão, né, que ele era um cara mais fechado, mas porque ele realmente se dedicava muito a ler, estudar, ficar, né, mas isso também do humor também foi uma novidade para mim, quando eu vi esse palestrante falar que foi tirado, só encontra nos originais isso. Mas o Freud, ele era muito à frente, apesar de ser carrancudo, eu acho que ele era muito à frente da época dele, né? Falar de sexualidade, falar da voz das mulheres que não tinham voz, então tá. Pessoal, muito obrigada. Lembrando que o nosso grupo do Telegram é para vocês usarem, discutirem, né? O livro de julho, então, é Como Ler Freud, do Násio. Ele é um resumão, assim, eu já até terminei ele, porque ele é muito rapidinho, tu lê ele num dia. Mas eu vou mandar alguns textos complementares do próprio Freud para vocês, quem quiser adicionar, né, na leitura. E daí eu faço a condução com vocês em julho. Eu vou tentar dar uma espécie de aula introdutória da psicanálise baseada, então, no livro do Násio. Tá bom?